Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor, gravando mais um vídeo, para ser um eleve espiritual. Quero ler aqui em Lucas, no capítulo 12, e o versículo 20 e o 21, que diz assim: Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, eu disse que esses vídeos que eu iria gravar seria sobre testemunhos, e vou falar sobre testemunhos e experiência. Mas hoje eu amanheceu o dia e eu acordei, e na meditação que eu tive com o Senhor, e lendo, e às vezes assisto alguns vídeos de alguns pregadores também, e já estava na minha mente voltando sobre o arrebatamento da igreja. Sobre o arrebatamento da igreja. É tão pouco falado ultimamente. Vou contar alguns testemunhos, alguma experiência que eu tive. Irmãos, observa o arrebatamento da igreja. Cristo, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. A palavra arrebatado quer dizer tomado com violência, tomado com força, tirado de uma vez. Então está sendo tão pouco falado, às vezes você pensa assim, o Brasil já está evangelizado. Irmão, não está. Às vezes você pensa assim, eu tenho vontade de ser um missionário lá na África, lá não sei na onde, lá no Irã, lá na janela 10/40. Não, irmão. O seu vizinho não foi evangelizado. Me recordo de uma vez que eu estava na sala de aula, e os alunos estavam entrando e eu dava boa noite para cada um. E aquilo, um rapaz veio, eu dei boa noite, peguei na mão dele. E ele disse: o senhor está bem, professor? E eu disse: melhor do que isso, só o arrebatamento. Irmãos, isso eu acho que era no ano 2015, 2016. Ele não sabia o que era o arrebatamento. Aí eu vi que ele parou. Falei: você não sabe o que é arrebatamento? Arrebatamento do quê? Falei: arrebatamento da igreja. Não sei. Aí naquele dia eu parei minha aula de matemática por um momento, e falei sobre o arrebatamento da igreja. Certo, irmãos? Expliquei ali, dei uma aula sobre o que é o arrebatamento. Então tem sido tão pouco falado sobre arrebatamento. Irmãos, nós temos que nos preparar, estar preparado para o arrebatamento. Infelizmente em nossos dias, é como esse homem aqui, que a Bíblia fala: tolo, hoje esta noite arrebatarei a tua alma, e os bens que você tem entesourado, para quem ficarão? Você tem entesourado bens no céu? Você tem pensado na sua vida eterna? São perguntas. Você sabe que a vida é eterna? Irmãos, infelizmente tem nos pregado um evangelho de riquezas. Eu, quando comecei a gravar esses vídeos, a minha intenção não era voltar para esses temas, era só contar testemunho, mas felizmente, o Senhor tem colocado no meu coração para eu falar sobre isso. Para eu debater um pouco, irmão, para você parar com essa teologia da prosperidade, querer ficar juntando as coisas aqui na terra e esquecer dos seus. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu ainda era solteiro. Quando eu era solteiro, aqui mesmo, em Cuiabá, no bairro Carumbé, uma vez eu fui no círculo de oração. O círculo de oração era na quarta-feira à tarde. Eu fui no círculo de oração. Cheguei no círculo de oração. O círculo de oração, para quem não conhece, é uma reunião, na maioria das vezes, de mulher, quase que exclusivamente de mulheres. Um ou outro irmão que vai, a maioria das vezes nenhum. E eu estava lá. Me recordo que estava eu e um outro irmão que cuidava do som. O resto era só mais irmãs, chamadas irmãs do círculo de oração. E aí elas tem um período de joelho, depois tem um período de louvor, aí tem um período que distribui oportunidades para as pessoas estar falando do amor de Deus, contando experiência. Para quem nunca foi no círculo de oração, funciona assim. E no final faz-se um círculo e ora.
geralmente tem um caderno com o nome de pessoas que precisam de oração e ora, quem precisa de oração vai no meio do círculo. É uma bênção, irmão, é coisa de Deus mesmo. E eu fui no círculo de oração, gosto muito de círculo de oração. E eu tô ali no círculo de oração, uma irmã começou a contar uma experiência que eu nunca esqueci, tem muito mais de 20 anos essa experiência, eu nunca esqueci. Ela contou que há um tempo atrás, muitos anos atrás, ela veio para Cuiabá e começou a trabalhar mais o marido e financeiramente começaram a adquirir bens e que estava até boa a vida deles e que ela tinha alguns filhos e um desses filhos dela um dia, e aí ela, como trabalhava muito, chegava em casa, já estava dormindo, quando saía de manhã o moleque não tinha acordado, ficava geralmente com alguém para cuidar, com a funcionária para cuidar, e assim ia. E quando esse rapaz estava com 16 anos de idade, eles receberam um telefonema que ele tinha sido preso. Aí saíram do serviço, ela e o marido foram da delegacia para ver por que o adolescente estava preso. Quando chegou lá, ele tinha sido pego com uma quantidade de entorpecente e era usuário. Mas a mãe não sabia. E ela chegou perto dele e perguntou: meu filho, desde quando você é usuário? E ele disse: mãe, desde quando eu tinha 7 anos de idade. E aí naquele momento ela começou a perceber que desde os 7 anos de idade que ela não observava o filho dela, que ela não cuidava do filho dela, que ela não dava importância para isso. Irmãos, quantas vezes a gente não dá importância porque é importante? Aí você pensa assim: não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que deixar um bem para o meu filho, porque eu tenho que deixar uma herança, porque eu não quero que ele passe porque eu passei. Você já orou a Deus e perguntou para Deus se é isso que Deus quer para o seu filho? Já perguntou para Deus se é isso que Deus quer para você? Ou você está indo só pelo seu bel prazer, pela sua vontade? Hein, irmão? Só pelo aquilo que você quer? Hein, irmão? Já parou para pensar isso? Uma vez eu assisti um relato na televisão de algumas pessoas que tinham ganhado na loteria, e eu nunca me esqueci de um homem que ele disse que ele preferia muito mais não ter ganhado na loteria. Tem quanta gente, irmão, eu não estou falando aqui que é para você se manter pobre, eu não falo isso. Se Deus te deu, amém. Mas não fique gastando a sua vida com aquilo que não é importante. Às vezes você quer conversar com um amigo, o amigo não tem tempo para conversar com você. Ele não tem tempo. Às vezes não tem tempo para ir num culto. Não tem tempo para orar. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Esses tempos atrás eu tive um sonho. O Senhor me usa em sonho, irmãos. Sempre me usou na área de sonhos. Tem alguns amigos meus que eu já sonhei com eles e falei. E muitos o Senhor repreendeu. Nem aconteceu aquilo que eu tinha sonhado. Outros aconteceu. E eu sonhei que eu estava na cadeira de rodas. Comentei aquilo com algumas pessoas, eu sonhei que eu estava na cadeira de rodas. E comecei a orar, e comecei a repreender. E aí um dia eu cheguei com pressa, eu tinha que buscar minha filha lá no shopping em Várzea Grande. Ela fazia um estudo, estava fazendo uma academia de balé lá, e eu tinha que buscar ela. E aí eu estava meio em cima da hora, meio com pressa, e na hora que eu fui sair, o Espírito Santo disse: ora e repreenda. E eu já tinha fechado a porta, eu voltei rapidinho e orei e repreendi. Quando eu percebi que eu orei com um capacete na cabeça. Aí na hora me deu como fosse uma vergonha. Eu tirei, falei: Senhor, minha vida está tão corrida, eu estou dando importância a tão poucas coisas, nem capaz de tirar o capacete da cabeça para falar contigo, eu não fui. Porque quando alguém vem falar comigo, irmão, eu sou um humano com capacete da cabeça, eu não gosto. Aí eu tirei o capacete, apresentei minha vida ao Senhor e saí de moto. Quando eu andei em torno de 1,5 km, um carro veio por trás, me bateu, arrastou eu e a moto por uns 10 a 12 metros aproximadamente. Quem vê aquele acidente não acredita que a pessoa saiu sem quebrar nada. Arrastou eu e a moto, o dono do carro, o motorista do carro que empurrou eu e a moto, ele saiu tremendo, que na visão dele ele estava me passando com o carro por cima de mim, mas não estava. Ele não estava. Ele estava me empurrando com a moto e eu ali deitado, montado na moto e a moto deitada. Irmãos,
Tive pequenos arranhões, um arranhão na costela e um arranhão na perna, nem arranhão direito. Fiquei ali esperado o SAMU chegar, o SAMU chegou, me cuidou de mim, me analisou ali, né? Fez os primeiros socorros, falou assim, você tem nada quebrado, você pode ir embora para casa. Deus foi tão bom que eu ainda montei na moto e vim embora montado. O cara falou, vê o que foi na moto lá que eu pago. Quando eu fui no outro dia para arrumar a moto, alguma coisinha tinha quebrado, deu R$65. Eu me falei, não, larga a mão, eu pago isso aí. Aí depois, quando eu cheguei em casa, eu comecei a lembrar o livramento de Deus, irmãos. Era para eu estar numa cadeira de rodas. Por quê? Porque Deus mostra as coisas, porque no mundo espiritual, quando eu falei isso aquele dia, foi sobre isso. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Então, quando há uma batalha no mundo espiritual, você tem que ter essa batalha, você tem que orar, você tem que aprender. Deus mostra para os seus. Deus mostra, irmãos. Deus mostra. Deus sempre mostrou. Eu vou contar a experiência que Deus já mostrou para mim. Então, eu quero te dizer, dá importância naquilo que é realmente importante. Dá importância, irmão. Dá importância para as coisas de Deus. Dá importância para o arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento. Aí você deve estar pensando assim, mas irmão Fábio, tem mais de 2000 anos que os crentes falam disso. Tem. Graças a Deus que tem mais de 2000 anos. Se Jesus tivesse vindo ano passado, como você estava? Então, a partir dessa mensagem, começa a se apegar com Deus. Dá importância àquilo que é importante. Dá importância. Irmão, dá importância a pessoas, não a coisas. Dá importância a pessoas e não a coisas. Quantas vezes eu falo por mim, eu já dei importância a coisas. Eu me lembro que uma vez na igreja eu dei um ensino sobre dar importância a pessoas e não a coisas. E na minha mente eu só dava importância a pessoas. Irmãos, e quando eu tinha um problema, graças a Deus eu me curei disso. Mas se alguém pegasse meu chinelo em casa, irmãos, eu perdi a comunhão. E eu cheguei em casa e alguém estava com meu chinelo, eu virei um leão. Eu já falei que eu não gosto que pega o meu chinelo, eu deixo meu chinelo só em um lugar, porque quando eu chego eu quero o chinelo ali. Eu não gosto de estar andando descalço pela casa, eu não gosto de tirar o sapato. Aí essa pessoa chegou para mim e disse assim, dá valor em pessoas e não em coisas. Ela tinha acabado de ouvir o ensino que o crente aqui tinha dado. Irmão, me deu uma vergonha. Eu comecei a pensar quanto eu estava dando valor em coisas, num chinelo. Custava eu tirar o sapato ali e falar assim, hein, dá o chinelo aí, pega o seu, fazendo um favor. Calma, crente. Não vou dizer para você que eu mudei muito, não. Mas cada dia a gente vai tentando mudar. Vai tentando dar valor em pessoas e não em coisas. Que Deus abençoe sua vida grandemente, tá? Não esqueça de orar pelo irmão Fábio. Um abraço e um beijo. Deus te abençoe.